A obra renascentista, intitulada Criação de Adão, foi feita por volta de 1511 pelo famoso artista italiano Michelangelo. Esse trabalho integra o conjunto de pinturas feito no teto da Capela Sistina, produzidas entre 1508 e 1512, por encomenda do Papa Júlio II. As principais características dessa obra podem ser identificadas na palavra criação. C. Começo da vida. A criação de Adão evidencia a passagem bíblica em que o Criador do mundo, Deus, dá origem à humanidade, conferindo existência ao primeiro homem. Adão é retratado como se tivesse acabado de acordar. Ainda sem forças, estende a mão em direção à imponente figura de Deus, esperando que ele se aproxime para lhe transmitir vida. R. Racionalismo. Michelangelo parece ter feito uma espécie de homenagem à racionalidade humana, representada pelo órgão cerebral, de modo que a figura em que Deus e os anjos estão recostados possui enorme semelhança à anatomia do cérebro. Segundo alguns estudos, Michelangelo representou inclusive algumas partes internas do órgão. Essa teoria faz sentido tendo em vista que Michelangelo era profundo conhecedor da anatomia humana. O individualismo. Apesar de Deus e Adão serem apresentados com muita semelhança entre si, há traços nos dois que fazem eles serem indivíduos totalmente diferentes e únicos. Deus tem uma feição imponente, um olhar fixo na criatura, e também é rodeado de anjos que faz ressaltar ainda mais a sua soberania. Já Adão tem uma postura meio de alguém que acabou de acordar. Tem os olhares e a postura muito preguiçosos. Antropocentrismo. A assimetria da obra faz com que Adão se iguale a Deus, o que caracteriza uma corrente que era muito usada na época, um tipo de pensamento. E nessa corrente colocava o homem como o centro. E as posições de Deus e Adão na obra faz com que ressalte o versículo de Gênesis, onde fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. C. Cientifismo. Ao contrário das pinturas da Idade Média, feitas à base do olhômetro, sem muitos cálculos de proporcionalidade, a criação de Adão traz consigo um grande embasamento científico para a formação de elementos tão fidedignos à realidade. Essa condição revela que Michelangelo conhecia bem as relações matemáticas e anatômicas. A. Afresco. O afresco é uma técnica que não só foi usada na criação de Adão, como também em outras obras renascentistas. E este é um tipo de pintura feito em paredes de gesso ou revestidas de argamassa. Essa técnica é uma herança muito utilizada pelos povos grego-romanos por muito tempo, antes de sua decadência. Onipotência. Na obra, o Deus Criador é representado por um indivíduo de longas barbas e cabelos brancos, o que enfatiza a sua sabedoria. Entretanto, apesar das mechas brancas, Deus é retratado como um corpo musculoso e jovial, caracterizando a força e o poder do Criador. Essa característica evidencia a corporeidade, que é uma das particularidades do Renascimento. Curiosidade sobre a obra e o autor. Há uma teoria que a mulher ao lado de Deus vem ser Eva, companheira de Adão, que ainda espera nos céus pelo momento de descer até a terra. O dedo indicador de Adão não é de fato um trabalho de Michelangelo. Ele foi danificado durante reparos de um desabamento nos meados do século XVI e repintado por um restaurador de Vaticano. Outra coisa interessante sobre a pintura é que Michelangelo foi convidado para pintar o teto da Capela Sistina e recusou, pois 2 anos se sentindo menosprezado porque considerava a pintura uma arte menor. Em 1508, não podendo mais resistir à pressão da igreja, acabou aceitando o trabalho e durante 4 anos aproveitou para mostrar os seus talentos e dons artísticos. Produziu obras muito celebres, que ainda são ícones na cultura ocidental, como a escultura Pieta, David e Baco, e as pinturas A Criação de Adão, O Juízo Final, entre outras. Eu vou falar um pouquinho sobre Michelangelo. O artista italiano Michelangelo contribuiu grandemente para a história da civilização do Ocidente, no momento em que enormes transformações culturais e sociais ocorriam.
Vivia-se o período renascentista e a Itália era considerado o centro da efervescência artística. Nesse cenário, Michelangelo destacou-se devido à sua genialidade e multifuncionalidade artística, uma vez que atuava na pintura, escultura, arquitetura e poesia. O artista fez da sua vida uma devoção à arte, trabalhando até os últimos dias. Faleceu em 18 de fevereiro de 1564 em Roma por febre.